Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certinho? Mais uma videoaula. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Não sei que hora você está vendo ele, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre números decimais. Muito importante esse conjunto, porque é um conjunto que trata do nosso cotidiano, né? Nós usamos esse tipo de número, famoso número com vírgula, toda hora, todo momento. Tudo que a gente vai medir, às vezes não tem essa certeza, né? Esse ajuste perfeito, né? Por exemplo, você tem uma nota de R$5, você tem uma nota de R$100 ou de R$50. Então a gente vê que é um número inteiro, ele não tem vírgula. Mas aí quando eu recebo um troco, recebo o troco de 40 centavos, ou 23 centavos, ou de 52 centavos, então já tem um número quebrado. O pessoal fala muito de número quebrado. Então esse número decimal é um número proveniente então de números inteiros, né? Então quando eu tenho um número inteiro e eu começo a particionar ele, ou seja, eu começo a separá-lo, você vai começar a observar que ele já sai do número inteiro e vai entrar num número decimal, que é um número onde contém a subclasse, né? Assim como eu tenho a classe dos números naturais, eu também tenho as classes dos números decimais, né? Então, por exemplo, você deve ter visto em sala de aula, se eu pegar lá o número 2 inteiros, 341 milésimos, então eu tenho a casa do décimo, do centésimo e do milésimo, né? Assim como os números naturais têm a sua classe, que é dividida em unidade simples, dezena, centena, depois unidade de milhar, centena de milhar dezena de milhar e centena de milhar, o número decimal também. E eu preciso saber fazer a leitura dele, né? Muitos falam assim, deu R$2,35, né? Como o nosso sistema monetário do Brasil não tem essa casa milesimal, então a gente só tem a casa centesimal. Então a gente fala assim, essa bala aqui custa 25 centavos. Então é muito comum a gente falar isso, né? Então quando nós estamos medindo a altura, por exemplo, o professor tem 1,84 m, então é 1,84 m, né? O meu braço tem 1,20 m. 1,10 m, 98 centímetros. Então, todas essas leituras a pessoa precisa saber, porque quando vai se comunicar com a outra, se não traz a informação correta, ele acaba fazendo uma leitura diferente daquilo que você está falando, né? Então é bom e importante a gente sempre observar que o número decimal é proveniente sim do número natural. Só que ele sofreu, então, repartições, ele foi dividido, ele saiu da parte inteira e entrou, então, na parte decimal desse número. E é de grande importância, porque você, assim como você tem no conjunto dos números naturais infinitos números, que ele começa do zero e progride ao infinito, nos números decimais, entre 1 e 0, por exemplo, tem infinitos números ali dentro. Então, ali é contemplado, daqui a pouco, quando você for estudar para frente, ele pertence não mais a um conjunto natural, mas ele pertence a um conjunto chamado conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números racionais contempla também os números decimais. E esses números decimais, além da parte inteira, ele também é proveniente, né, de um resultado de uma fração, que são dois números naturais que se relacionam na fração, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá, um exemplo, né? Se eu tenho 1/10, 10, 1 sobre 10. Então, quando 1 se relaciona com 10 na divisão, que é essa fração, eu vou obter valor 0,1, ou seja, isso aqui é 10 centavos, né? É 1/10. Se ele aumenta aqui embaixo na casa do 10, ou seja, aumenta para 1, então eu tenho 1 centésimo. Então você imagina, né? Que a gente viu, a gente tem aqui a unidade, aqui a gente tem o décimo, o centésimo e o milésimo. Então, como a gente tem 1 centésimo, essa é a leitura que eu faço dessa fração, então eu tenho aqui 1 centésimo. Aqui eu tenho 1/10. Aqui eu tenho 1. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 sobre 1000, eu tenho 1 milésimo. Então é de grande valia, de grande importância você observar que a quantidade de zero que está aqui na parte inteira, na parte do denominador, ele vai projetar esse número que está aqui em cima, no numerador, que é a parte dele, na classe
dos décimos. Então, do décimo, do centésimo, do milésimo, dependendo da quantidade de zero que está aqui embaixo, ou se a fração for decimal, então a fração decimal, quando é que chama uma fração decimal? Quando eu tenho 10, 100 ou 1000 no denominador, na parte inteira. E aí eu vou projetar esses números decimais, tá? Então por isso que eu falei que na relação de dois números naturais, onde o denominador ele está com a casa decimal, eu tenho então uma produção de um número decimal. Então, uma fração decimal gera um número decimal, tá certo? Tranquilo? Então, nesse grupo, futuramente vai ser chamado de conjunto dos números racionais, você então tem a leitura normal desse número. Então é 2 inteiros 345 milésimos. Por que eu falo milésimo? Porque o 5 que termina aqui ele está na classe, né? Tá na ordem, né? Está na ordem do milésimo. Tá certo? Tranquilo? Eu queria pegar com vocês aqui um gancho de uma situação que eu acho que é de grande importância também, que vocês vão observar bastante, principalmente quando você estiver ali no nono, lá daqui a 2, 3 anos, quando vocês forem lá para o nono, para o 8º ano, vocês têm mas muito cálculo quando envolve números decimais. Muito, muito. E isso tem trazido, pelo menos no que eu tenho observado nessas aulas que eu tenho dado, que esses alunos, quando ingressam, por exemplo, lá no ensino médio, ou quando estão saindo do ensino médio vão entrar numa faculdade, no Enem, por exemplo, você tem a possibilidade, por exemplo, de fazer algumas operações de multiplicação, subtração, divisão e adição de números decimais. Isso é um problema, porque eu tenho uma dificuldade, às vezes, de saber, puxa, como é que eu vou fazer uma divisão com número decimal? Isso cai bastante. Como é que eu vou fazer uma multiplicação dentro, né, de um âmbito decimal? Se eu aumento a vírgula, ou ando a vírgula para a direita ou para a esquerda, ou eu não considero a vírgula, aonde eu coloco essa bendita dessa vírgula? Então eu quero trazer aqui na minha resolução, aqui no cantinho, como é que eu faço então essas operações quando se trata de números decimais? Bem fácil, bem tranquilo. Observe aqui comigo, ó. Quando eu vou adicionar, quando eu tenho o processo de adição de um número decimal, a única coisa que você vai perceber lá na adição, que eu vou ter que respeitar vírgula embaixo de vírgula. Então, por exemplo, 2,3 mais 1,63 mais 1,843, ok? A única situação que eu tenho que prestar atenção quando eu estiver fazendo uma adição de números decimais é que eu tenho que colocar a vírgula embaixo de vírgula. Essa é a única regra que você tem que ficar atento, tá bom? Tá, professor, mas tem algumas casas aqui, desculpa, eu esqueci de falar. Toda vez que nós falamos casa nos números decimais, são as casas décimas, a casa do décimo, a casa do centésimo, a casa do milésimo. A casa que está dizendo aqui é o número que fica após a vírgula. Então, todo número que está depois da vírgula, nós chamamos de casa. Então, por isso que eu falei aqui, ó, o que eu faço quando eu tenho alguns números que não tem casa? Aí você acrescenta o zero. Aí você acrescenta o zero. Então, todos aqui agora têm a mesma casa. Eu acrescentei zero aqui no centésimo, no milésimo, e acrescentei o zero aqui no milésimo. Então, todos aqui têm a mesma quantidade de casa. Eu só vou fazer essa soma, eu só faço essa soma. É uma regrinha que você tem que prestar atenção. Eu só faço essa soma quando todas as casas estão preenchidas. Então, quando as casas estão preenchidas, eu faço a soma. Aí você faz lá, ó, zero, aí eu faço a soma como você estivesse fazendo uma soma de número natural. 0 mais 3 dá 3, 3 mais 4 dá 7, 8 mais 6 dá 14, 14 e 3, 17 vai 1. 1 mais 2 dá 3, com 4 com 5. Com 5, então eu conservo a vírgula. Então esse número aqui é 5 inteiros, 773 milésimos. Tá? Então, quando eu faço uma adição de número decimal, eu tenho que respeitar vírgula embaixo de vírgula e você acrescenta zero então para fechar a casa que está faltando ali desse número decimal. Tá certo? Tranquilo? Então essa aqui é a nossa adição. O processo de subtração é a mesma coisa que você faz quando você está fazendo uma subtração de número natural. Mesma coisa, eu tenho que respeitar vírgula embaixo de vírgula, porque senão vai dar
ruim, dá ruim. Então, vamos lá. Mesma coisa, não dá para tirar 9 aqui do 5, dá? Não. Então eu pego emprestado aqui com o vizinho, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 1. Então 15 menos 9 vai dar 6, muito bem. Aqui, dá para tirar 8 daqui? Não. Então eu pego emprestado do vizinho e jogo uma dezena aqui, um décimo aqui. Então ficou 15 menos 8 vai dar 7. E esse que sobrou ficou 2 menos 1, 1. Então, mesma coisa, assim como eu fiz agora há pouco na adição que eu tenho que respeitar a vírgula, então na subtração eu também respeito a vírgula. Então, R$ 3,65. Vamos pensar em dinheiro que é fácil, que é algo que a gente tem costume e facilidade de lidar isso com o dia a dia. Então, se eu tenho 3,65 e foi me tirado em 89, vai me sobrar ainda 1,76 no bolso, R$ 1,76, tá bom? Beleza? Então, essa aqui é uma operação de subtração quando se trata de números decimais. E nós temos também, essa aqui eu quero te dar uma atenção maior, que é 3,63 vezes 1,23. Esse caso aqui, que eu peço sua atenção, então para o que você está fazendo aí, dá uma olhada aí na tela, deixa o lápis de lado, olha para minha cara linda, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que você faz olha a dica do professor, se são dois números com vírgula, às vezes vai encontrar o número decimal multiplicando o número natural, vai multiplicar um número natural com um número decimal, isso vai depender do que você está tratando aí. Mas se nós tivermos, como está aqui, dois números que são números decimais multiplicando entre si, então a primeira coisa que você observa veja a quantidade de casas que tem nos dois números depois da vírgula. Dá uma olhada depois da vírgula, quantas casas tem? Lembra que casa são essas posições que nós temos depois da vírgula. Não esqueça disso. Então isso aí você dá um tempo aí, você vai anotar porque isso é importante. Então aqui, depois da vírgula eu tenho 1, 2, para esse número, 1, 2. Então eu tenho no total 4 casas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4 casas depois da vírgula, tá? Isso só vai fazer esse procedimento que eu estou tratando com você aqui somente na multiplicação. Presta atenção aí. Então, o que eu faço depois que eu avaliei a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula? Eu tiro a vírgula fora. Você tira? Mas o que eu vou fazer com ela, professor? Você vai colocar essa quantidade de casas aqui só na resposta. Mas segura aí. Segura um pouquinho. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, então? Você vai fazer a multiplicação como você fazia de dois números naturais. Olha aí, Eu transformei agora esses números que estavam na forma decimal, eu trouxe agora eles para a forma natural. Então vamos lá, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 6 dá 18, vai 1, 3 vezes 3 dá 9 e 1 dá 10. Paga 1 fora. 2 vezes 3 dá 6, vem aqui debaixo do 8, 2 vezes 6 dá 12, vai 1, e 2 vezes 3 dá 6 e 1 dá 7. Agora vai embaixo aqui, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 6 dá 6 e 1 vezes 3 dá 3. Agora você soma. 9 mais 0 dá 9, 8 mais 6 dá 14, vai 1. 1 mais 2 dá 3, com 3 dá 6. 1 mais 7 dá 8, com 6 dá 14, vai 1. E 1 mais 3 dá 4. Muito bem. Agora que você observou que você tem a resposta da multiplicação desses dois números, entre aspas, naturais, agora você vai lá naquele número que você reservou, que são as 4 casas, e aí você separa aqui então 4 casas. Olha, aqui se eu separar vai dar uma casa, aqui se eu separar a vírgula, o dedo é minha vírgula, tá? Então a vírgula aqui é meu dedo. Se eu separar aqui tem 2 casas, se eu separar aqui eu tenho 3, então se eu colocar a vírgula aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então se eu multiplicar 3,63 vezes 1,23, eu vou ter 4,4649, ou seja, 4.649 décimos de milésimos. Viu só como é importante você saber fazer a leitura de um número decimal? É muito importante. Então aqui está a resposta, tá? Essa é a resposta. Então, repetindo, quando eu estiver fazendo, então, uma multiplicação de dois números que estejam no número decimal ou na forma decimal, eu avalio depois da vírgula. Então, vou voltar com eles lá, para você observar. Então, observei, tem 1, 2, 3, 4. Reservo essa informação
tira a vírgula fora, faz a multiplicação como se esses dois números fossem números naturais e aí lá no final você coloca a quantidade de casa que você já havia separado no começo ali de quando você estava fazendo a leitura das casas decimais. Tá bom? E aí você coloca na resposta. Quer conferir? Dá uma paradinha aí, dá uma olhada lá no seu celular, multiplica um número pelo outro na calculadora, você vai encontrar esse número aqui. Então, esses tipos de números, principalmente na multiplicação, aparecem com muita frequência no ensino médio. Aparece com muita frequência no 9º e no 8º ano. Então eu tenho que saber desde já, como manusear, como mexer com esse tipo de número quando chega nas minhas mãos. Tá bom? E aí, para fechar essas operações, eu, por exemplo, hoje só vou falar dessas 4. Daqui a pouco eu vou entrar novamente e vou falar especificamente cada uma delas. Eu tenho então uma divisão com o número desse. Tá lá. 3,6 dividido por 0,9. 3 inteiros e 6 décimos dividido por 9 décimos. Tá? Eu posso fazer assim também. Ó. A regra, se eu observar, existe para as 4 operações. Para soma e para subtração, você mantém a vírgula, vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação, você conta a quantidade de casas que eu tenho de cada número que está sendo multiplicado entre si. E na divisão, eu tenho que observar se a quantidade de casa que está sendo dividido, esses dois números forem a mesma, ou seja, aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho uma casa, aí você vai eliminar a vírgula. É regra, isso aí eu estou falando de regra. Toda vez que todo número decimal está dividindo por um outro número decimal, se eles estiverem com a mesma quantidade de casa após a vírgula, ou seja, se tem uma aqui, a outra tem uma, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, por exemplo. Já vou dar o exemplo ali. O que eu faço quando não tem a mesma quantidade de casa? Segura aí que eu já vou fazer. Então, como as duas aqui têm a mesma quantidade de casa, então arranco fora a vírgula e faço 36 dividido por 9 vai dar 4. Professor, quer dizer que 3,6 dividido por 0,9 vai dar 4? Isso. Mas eu posso dividir 3,6 dividido por 0,9? Não, você não pode. Por isso que você tem que usar essa regra. Eu não posso fazer divisões com números decimais. Mas eu pego na minha calculadora, por exemplo, e consigo fazer e tenho a resposta 4. Na sua calculadora você pode. Mas aqui, quando eu estou tratando de números decimais, havendo a operação de divisão, eu tenho que fazer esse procedimento para você fazer a divisão entre eles. Eu só faço a divisão de números naturais. Por isso que eu tenho que observar que a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula é a mesma, tá? Então vou dar outro exemplo aqui, por exemplo, ó. 0,2 dividido por 4. Tem a mesma quantidade de casa? Tem a mesma quantidade de casa? Não. Aqui, depois dessa vírgula tem 1 e depois dessa vírgula aqui não tem nada. Então o que eu faço? Quando você tem a vírgula, então aqui você vai colocar um 0. Quando eu coloco um 0 aqui, eu tiro a vírgula fora. Então vai ficar 2 dividido por 40. Exatamente. 2 dividido por 40 dá? Não. Então eu ponho 0 e aqui eu ponho a vírgula. Aí eu sou obrigado a colocar um 0 lá. Dá para dividir 20 por 40 ainda? Não. Então você põe um 0 aqui e aqui põe um 0 lá. Toda vez que você coloca um 0 no quociente vírgula, você tem que adicionar um 0 aqui no dividendo. É regra também. Por isso que regra é importante você estudar. 200 dividido por 40 dá? Dá. Vai dar 5. E aí vai dar 200. Aí vai dar 0. Então, 2, ou seja, 0,2 dividido por 4 vai dar 0,05. Essa é a minha divisão. Então, é bom demais da conta, se você puder, você treinar algumas divisões quando os números não têm a mesma quantidade de casa, ou quando tem a mesma quantidade de casa, ou quando não tem. Bem, quando não tem é número natural. Aí você já sabe, porque você já viu algumas aulas minhas aí atrás, que você sabe dividir número natural com outro número natural. Agora, quando eu tenho dois números decimais, aí eu tenho que fazer essa regrinha para você chegar ao resultado. Tá certo? Tá tudo bem? Tudo jóia? Então tá bom. Muito bem. E aí, queridos, para a gente fechar aqui essa aulinha de hoje, eu queria falar com vocês algo muito importante também. Assim como nós conseguimos colocar alguns números naturais na reta numérica, e aí você via, né, que nós temos um antecessor, aí você tem o número e você tem o sucessor. Então, quando eu tenho o antecessor, o número e o sucessor, nós chamamos isso de números consecutivos. Bem, isso aí a gente já sabe.
e que se eu acrescento no número uma unidade eu tenho o sucessor, e quando eu antecedo, ou seja, eu tiro uma unidade eu tenho o antecessor, tá? Agora, aqui nos números decimais, eu não posso dizer que eles têm antecessor e sucessor, eu não posso. O único que tem antecessor e sucessor é o conjunto dos números naturais, pelo menos por enquanto, que você já estudou. Depois, no 7º ano, você vai ver que existe um outro conjunto também que tem antecessor e sucessor. Agora, número decimal não tem. Eu não posso afirmar que antes de 10 centavos tem o 009 e depois eu tenho o 0,101. Eu não posso. Por quê? Porque entre esses cabelinhos que tem na régua, vamos imaginar que isso aqui é uma régua, entre esse cabelinho e esse outro cabelinho tem infinitos números dentro dele, no intervalo. Então isso aqui são chamados de intervalos, ó. Então tem um monte, infinitos números ali. Então é impossível, dentro do conjunto dos números racionais, que você vai ver futuramente, aqui nós estamos tratando de número decimal, eu não tenho antecessor e sucessor, não tenho. Então quando eu tenho que localizar um número decimal numa reta, você tem que ver que essa reta ela vai ter que estar membrada entre 0 e 1, eu tenho 10 cabelinhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, o 5 sempre vai ser maior, para dizer que chegou no 5, então ele é maior. 6, 7, 8, 9. O 10 sempre vai parar no número natural. O 10, quando eu faço a contagem desses cabelinhos entre 0 e 1, o 10 vai acabar sempre no número natural. Então aqui é a mesma coisa, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o 20 vai ficar em cima do 2. Quando eu estiver contando o 30, vai ficar em cima de onde? Vai ficar em cima do 3. Quando eu vou contar o 40, vai ficar onde? Em cima do 4. E assim sucessivamente. Eu tenho que entender isso. Mas eu vou trazer para você com entendimento, pelo menos por enquanto. Ele está pedindo aqui para você localizar o 1,8. Bem, o 1,8 ele não pode estar aqui. Porque a gente está falando de 1, aqui ó, 1 inteiro. Então 8 aqui é 8 décimos. Então aqui eu tenho 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7º décimo, 7 décimo e 8 décimo. Opa, então aqui é 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Então aqui está localizado o 1 inteiro e 8 décimos. Então os cabelinhos aqui valem 10 centavos. Isso. Vai ter algum momento, uma prova, por exemplo, que você vai observar que você vai abrir mais, de 1 décimo vai para 1 centésimo, depois de 1 centésimo vai para 1 milésimo, vai abrindo esses intervalos. Agora ele quer 2,1, bem, o 2,1 não pode estar entre 1 e 0, não pode estar entre 1 e 2, porque o 2 aqui é o meu endereço. Então é 1, 2, 3, 4, 5, então aqui está o 2,5, olha aí, 2,5, ou 2 inteiros e 5 décimos. Ele tem aqui o 2,1, bem, aqui se tem o 2,5, então aqui é o 2,4, 2,3, 2,2, olha lá. Então fica muito tranquilo quando você observa que é fácil também localizar um número decimal na reta numérica. E 0,7, aí sim, ele está dentro desse intervalo, então eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Então aqui vai estar o 0,7. Então, esses números aí são os números que eu consigo, então, localizá-lo na reta numérica. Então, pensando, tá? A única coisa que eu quero deixar claro para você aqui na reta numérica é que nas retas numéricas, quando se trata de número decimal, não tem antecessor e também não tem sucessor, ok? Só tem sucessor hoje no conjunto dos números naturais, tá bom? O professor vai trabalhar com você na sala de aula e aqui eu estou dando uma aulinha só para reforçar esse conteúdo junto com você, tá bom? Beijo para você, Deus abençoe e até a próxima. Valeu, até mais, tchau, tchau.